E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Diogo de Berardino, dia 2 da Copa do Mundo, dia de emoções mistas aí para o Brasil. FIA classificado, né? FIA venceu a partida dele e se classificou para a segunda fase aí da Copa. Depois nós tivemos ali o Sup empatando, o Sup vai disputar um desempate amanhã. Evandro e Iago acabaram perdendo e se despediram aí da Copa, né? No feminino, a Júlia e a Katia, que haviam vencido ontem, hoje perderam e amanhã vão disputar o desempate também. Então, vamos dar uma olhadinha no que aconteceu hoje, mas você já deixa o like para não esquecer, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, isso é muito importante para ajudar a gente a crescer. Bom, vamos começar aqui pela partida do FIA. Claro, nós vamos olhar os momentos críticos, dá para olhar as partidas todas. FIA pressionou um final de Torre Bispo de cores opostas, chegou depois de muitas reviravoltas, uma partida bem complicada, né? Aqui já no lance 62 temos essa posição, Torre e Bispo de cores opostas. Ele está com o peão na sétima. Um final complicado, mas o FIA pressionou muito bem aqui. Ele nessa posição jogou o excelente lance Bispo F4. O ponto é que se tomar o peão, ele joga Bispo D6 cheque e ganha a torre. Então as pretas jogaram torre E6, mantendo a vigilância ali na casa E8, né, que não está coroando, cheque. E aqui as pretas jogaram rei D4, que após isso elas estão perdidas. Melhor chance de lutar aqui seria rei B5. Por exemplo, torre F6 com a ideia de torre F8, C5, torre F8, bispo C6. E aí dá para tomar o peão de F5, né? E as brancas estão pressionando, está ameaçando em C5, mas ainda tem luta aqui depois, por exemplo, de torre C4. E se torre F8 a torre volta, se torre E5 o bispo volta. E as pretas podem lutar ainda, embora é uma defesa muito difícil. Mas depois de rei D4, agora a coisa dizendo, o rei não vai ficar bem colocado nessa casa aqui. FIA jogou muito bem torre F6, com a ideia de torre F8, também mantendo o olho nesse peão. C5, para dar a casa C6 para o bispo. Agora ele tomou o peão simplesmente com torre toma F5. Torre E6. Não ameaçou o bispo, que está coroando. O FIA simplesmente melhorou aqui o rei, né, com rei G3. As pretas jogaram C4. E agora o FIA jogou um belo lance, que vai garantir aqui a vitória. Quem quiser parar para achar, foi o excelente torre E5, após o que está forçando o ganho de uma peça. Se a torre tomar o bispo, coroa. Se trocar as torres, bispo toma E5 cheque, seguido de E8. Então aqui as pretas são forçadas a jogar em torre G6 cheque. Mas agora a vitória é tranquila aqui, rei F4. FIA sai na casa mais precisa aqui. Bispo C6 defendendo a coroação. Se coroar agora seria precipitado. Toma, torre toma D6, recupera a peça, mas o FIA tem bispo C5 cheque. Então a gente vê um dos problemas, né, desse rei. Esse rei está em casa preta, fica levando cheques indesejados. Agora, depois de rei D3 e E8 dama, a vitória é elementar. Bispo toma torre, toma E8. Um detalhe importante aqui é que as pretas não conseguem tomar o último peão e lutar pelo empate no final de torre bispo contra torre. Elas não conseguem, porque dá para defender o peão. Jogou torre G2 aqui ameaçando em B2, torre E3 cheque e C2, bispo A3 jogou FIA, rei B1 e torre C3. E aqui não ficou claro para mim se as pretas abandonaram aqui ou elas jogaram torre C2 e depois abandonaram. Na transmissão apareceu esse torre C2. De qualquer jeito, depois de torre C2, um lance como rei E4 simplesmente.
e o rei aproxima aqui do peão, vai tomar e as brancas vão ganhar. Então, grande vitória aí do FIA, eliminou o grande mestre húngaro Gabor Nagy, e agora ele vai para a segunda fase para enfrentar o americano Ray Robson, 2689. Então o FIA segue aí na competição. Bom, outra partida aí desse segundo dia, aí o SUP com as pretas, vamos girar aqui o tabuleiro, contra o egípcio Fauzi. A partida de ontem havia empatado. Hoje também o SUP ficou muito bem aqui pós abertura, ele ganhou um peão, né? Tem uma massa de peões no centro, mas o egípcio jogou de maneira muito criativa aqui para, digamos assim, complicar a situação, né? Jogou a torre lá numa posição exótica, aqui ele jogou torre A5 com a ideia de pressionar o ponto C5, tem ideia de cavalo A4, e depois de bispo D8 aqui, cavalo A4 mesmo aqui, sacrificando a qualidade, né? O ponto é que se torre toma C5, bispo, dá para jogar bispo B6 cravando, dá para tomar aquele peão de H4, que era outra opção. E aqui o SUP tomou a qualidade, mas está caindo em C5. Vai ficar a qualidade, só vai recuperar o peão aqui as brancas, não vão ficar com qualidade limpa menos, mas é uma posição de bloqueio aqui das casas pretas, os cavalos vão ter postos avançados aqui, é difícil converter realmente a vantagem aqui da qualidade. Nesse momento aqui, E5 parecia ser a melhor opção, e se cavalo por C5, bispo F5, o SUP mantém a vantagem, embora ainda as brancas possam lutar aqui com torre E1, cavalo F3, né? Esse bloqueiozinho aqui com cavalo em C5 dificulta a situação, mas as pretas poderiam trabalhar a posição aqui. Depois de bispo tomar 5, cavalo D6, ficou um pouquinho mais difícil, cavalo por C5, torre toma F1, cheque, rei toma F1, torre F8, cheque, rei G1 jogou o egípcio, bispo C8, bispo C3, rei F7, agora cavalo G4, ele vai conseguir plantar o outro cavalo em E5, e essa cavalaria aqui em C5 e E5 faz com que as brancas tenham uma boa compensação pela qualidade, compensação para igualar, e tornem a vitória muito difícil, não impossível aqui para as pretas. A partida seguiu um pouquinho aqui com rei E8, cavalo E5, cavalo F5 jogou o SUP, atacando lá em H4, se tomar em G6 aqui, torre G8, se H5, cavalo G3, com a ideia de tomar aqui. Pois as brancas mantiveram o bloqueio ali com bispo D2, veio G5, peão toma de novo aqui. Se o bispo toma, a ideia pode ser cavalo D4 aqui para pressionar a estrutura. Se jogar um C3 tem cheque, C4 tá levando mate aqui. C3 também, né? Cheque e torre H8 mate aqui, né? Então tem essa ideia interessante, mas as brancas jogaram aqui G4, dá um respiro para o rei em G2 e expulsa esse cavalo aqui de F5. Cavalo D4, rei G2. Tomou o peão de C2, as brancas tomaram em G5, agora tem esse peão passado para dar contra-jogo aqui, né? Cavalo B4, bispo H6, rei G8, rei G3, cavalo A6, se livrando de um dos cavalos aqui, o SUP, mas mesmo assim não é suficiente aqui. As brancas têm, por conta desse ótimo cavalo aqui, tem compensação suficiente para empatar aqui com a qualidade a menos, né? G5, rei E7, D4, A6, rei F4. Aqui não aconteceu nada de especial, assim, ninguém teve grande chance. G7 jogou aqui o egípcio, bispo D1 tomou em C6, bispo, torre E8, cavalo E5, torre C8 deu um cheque em D7, rei G6, cheque em F8, não pode tomar o bispo porque promove, então o rei tem que vir para F7, rei E5,
torre C2, com a ideia de poder defender aqui a coroação, tomar o peão de A2 também, cavalo toma E6, torre toma A2, cavalo D8, rei G8. O C6 ameaça ganhar, com cavalo E7, cheque e G8. Sup jogou rei H7, agora esse cavalo E7 dá para jogar, dá para empatar com torre E2 e torre toma E7 ou torre G2. Ele optou por torre E2, cheque, rei D6, torre toma E7, rei toma E7. E aqui rei G8, importante para impedir a entrada do rei nessas duas casas. E o empate aqui nesse bispo de cores opostas é elementar, então os dois vão jogar o desempate aí, valendo de rápidas, né, valendo a passagem para a segunda fase. Bom, agora o grande mestre Iago Santiago jogou ali contra o francês o Lagardère, né? Ontem ele havia empatado com as brancas e hoje com as pretas teve dificuldades aqui, a posição de peão-dama isolado, né? Defesa tarraxa da francesa, mas o francês jogou muito bem aqui. Nessa posição ele pressionou bem com A5, A7, cavalo B5, um ótimo lance aqui do francês para tomar aqui em A7, A por B5, bispo toma A7, ameaçando o bispo B6. O Iago eliminou em D3, dama por D3, é uma posição de pressão desagradável aqui, pequena, mas desagradável, vantagem aqui para as brancas. O Iago jogou dama C4, forçando a troca de damas, dama toma C4, B toma C4, e as brancas têm um ótimo posto aqui, cavalo em D4. É uma posição de bispo de cores opostas de novo, mas incômoda, né, por conta da estrutura rígida aqui das pretas, né? Esses peões estão mal colocados, a casa D4 está na mão das brancas. Seguiu o bispo D7, torre de E, D1, torre A8, bispo B6, cavalo F6, jogou o Iago, F3 foi melhorando a posição aos poucos, querendo trazer o rei, controlando essa casa, H5, H4, rei H7, rei F2, torre A6, cavalo C2, agora com a ideia de cavalo B4, atacando a torre e o peão de D5. Bispo E6, cavalo B4. Voltou para 8 ali o Iago. Bispo E3, torre de EC8, rei G3. E é uma posição com pressão de longo prazo aqui, meio que eterna para as brancas. Né? Então, muito difícil jogar aqui na posição do Iago. Torre C7, bispo D4. Agora ameaça tomar e tomar em D5. O Iago jogou cavalo D7. Mas agora bispo B6 é muito forte. Talvez aqui seja melhor tirar o cavalo para G8. Para esse bispo B6 ter a casa D7 para a torre, para defender o peão. Mas de qualquer jeito é uma defesa difícil e passiva aqui para as pretas. Cavalo D7, bispo B6 foi mais um lance excelente aí do francês. Cavalo toma B6, A por B6, torre toma 1, torre toma 1, torre C5. Agora a torre branca invade aqui e o peão de B7 tem alguns problemas. Ele poderia jogar rei E5 para invadir com o rei aqui pelas casas pretas, né? Talvez fosse um pouco mais preciso. Mas no lance 40 é difícil de não fazer, torre A7. Aqui o Iago jogou um interessante D4, aqui buscando algum contrajogo, criativo como ele é. Se ele jogasse passivo aqui, bispo C8, de novo rei E5 e rei D6 seria bom. D4, torre por B7. Né? Se C por D4, a ideia dele aqui era torre B5, uma ideia bem interessante. Agora ataca o cavalo e vai pegar o peão de B6. O francês jogou torre por B7, D3, Iago passou o peão, torre B8, torre B5, uma tentativa interessante aqui. Agora o francês jogou rei E3, impedindo D2, torre E5 cheque, rei D2. Aqui ao invés de torre E5 cheque,
talvez F6, controlando a casa E5, e as pretas podem resistir, embora a posição ainda seja difícil. É para jogar devagar aqui rei D2, e depois o cavalo... O cavalo em alguns casos pode manobrar de novo para C6 e D4, ou cavalo C6 e B7 com a ideia de tirar a torre e promover. Tem algumas possibilidades chatas aqui, mas daria para resistir aqui um pouco mais aqui na posição das pretas, embora seja bem desagradável. Depois de torre E5, cheque, rei D2, ele buscou um contra-jogo ali, mas o rei branco está super seguro. Bispo D7 criou a ameaça de bispo A4 e D2, mas torre A8 não só defende contra isso, como prepara B7 e B8. Iago tentou torre G2, B7, torre G1, cheque, rei D2, torre G2, cheque, rei E1, torre G1, cheque, rei F2, D2, ameaçando coroar, mas torre A6 chega a tempo aqui. Se o rei sai, torre D6 impede a coroação e as brancas vão coroar. Então, Iago aí se despede da sua primeira Copa do Mundo, pegou um adversário bem duro, né? Francês aí de quase 2.600. Vamos para o Evandro, parecido aqui com o Iago, né? Pegou um egípcio ali perto de 2.600 e ele tinha uma boa posição, né? E após aqui a abertura, foi uma Caro-Kann. Esse era um momento importante aqui, que ele jogou bispo G3. Aqui é toma F6, né? Parece que dava uma posição excelente para ele, quase vencedora. Dama por F4, cavalo G5, cheque, né? E se rei toma E6, rei toma F6, a dama invade aqui em E8, ameaçando mate em F7, ameaçando o cavalo, com uma posição quase vencedora aqui. Se depois de cavalo G5, rei G6, tem o mesmo dama E8, cheque, ou bispo por G4 para eliminar aqui o cavalo que ataca em F2, né, primeiro. Depois dama E8, cheque, e tomar o cavalo de D7, as brancas estão pressionando. Ainda seguiu aqui bispo G3, trocou em A1, perdão, essa posição bispo G3, F toma E5, o Evandro deu um cheque ali, rei E7, o cara que está bem no jogo aí, as brancas ainda estão melhores aqui, mas a posição é muito confusa, o rei preto está no centro, mas elas têm uma massa de peões centrais aqui, nesse por enquanto tem um peãozinho a mais aí, o Adli, G6 para poder desenvolver com o bispo G7, torre E1, C4 seria uma ideia interessante para tentar abrir um pouco a posição aqui, tentar chegar ao rei preto, mas também não é um lance nada fácil aqui, posição muito complicada, torre E1, bispo G7, voltou a dama para 3 aqui o Evandro, bispo F6, B5, cheque, C5, e aqui veio o bispo para G4, talvez melhor fosse aumentar a pressão do cavalo de F3 para tomar em E5 depois, as brancas ainda estão melhores. Depois dessa troca em G4 aqui, acho que as pretas resolvem os problemas e a posição fica bem perigosa aqui para as brancas. A HG controla essa casa. O cavalo foi para o outro lado, mas depois de torre C8 defendendo aqui, agora as pretas estão melhores. Evandro ainda achou um cavalo H7 interessante, bispo G7, tomou em C5, cavalo por C5. Um cavalo D4 aqui criativo, mas o Adli jogou muito bem aqui, rei D7, e de repente essa massa de peões das pretas aí vai decidir. Seguiu o cavalo G5, cavalo D3, mandou B6 aqui o Evandro, torre A1 seria possível, mas depois de bispo F8 a posição é bem chata aqui. B6, dama por C3, e agora dama A4, cheque, a posição é perdida, o rei consegue se esconder. Tomou em F5, G, toma F5, agora trazendo o reforço aqui para a massa de peões centrais das pretas. Seguiu um pouquinho mais aqui o Evandro, torre D1, F4, mas a posição está bem perdida aqui, ele deu uma qualidade, mas não
Não deu para salvar aqui, rei D7, cheque, torre C6, dama A8. Tomou o peão ali que poderia levar algum perigo. E aqui a vitória das pretas aconteceu. O rei foi escapando do cheque. E agora vem o contra-ataque decisivo com a ideia de mate. Então, o Evandro aí que havia empatado ontem perdeu por 1,5 a meio. Se despede da sua primeira Copa do Mundo. Vamos agora para o feminino. A Júlia havia vencido ontem a Daisy. A Júlia havia vencido de pretas, né? E tinha uma posição aqui interessante nesse momento, material igual, mas é uma posição, tem um desequilíbrio aqui e exige cuidado aqui. Não é tão fácil de jogar perto do apuro de tempo. E depois de torre de E, C1, aqui as brancas ficam piores aqui. Aqui tinha que talvez tomar primeiro em E6, bispo toma E6 e, por exemplo, jogar um torre B6 aqui para contra-atacar aqui, né, os peões pretos, né? Se bispo C4 dá para tomar em E4 e depois tomar em D6, com provável empate, né? Torre E1 é natural, mas depois G toma D5, C toma D5, não pode tomar porque está caindo o bispo, mas tem cavalo C3 aqui. Um lance bem chato aqui que a Daisy jogou. E aqui a Júlia deu a qualidade, a melhor chance prática para resistir. Torre A1 é um lance muito triste de jogar. A torre para outros lugares na coluna B, leva cavalo, toma D5, cheque, rei D2, cavalo toma F4, começa a cair os peões. Mas não é suficiente aqui da qualidade. Eu torre B6, torre A3, torre toma D6. E a Daisy jogou muito bem torre D7, força a troca das torres por conta do peão de D5. Aí tira as chances táticas, né, das brancas, trocando material. Seguiu um pouquinho aqui com o bispo C4, torre G3, cavalo F3, rei F6, tomou lá em A6, tomou em G2, o bispo voltou para C4 para defender. Torre F2, rei E3, torre B2, mandou H4 aqui a Júlia, torre B4, cavalo E5 e bispo B5. Aqui talvez desse para resistir mais com rei D4, embora ainda bastante sofrimento aqui pela frente para as brancas. Depois bispo B3, G5, agora vai ganhar porque está desestabilizando o cavalo, né? E está caindo material, não dá para tomar nunca de F, cai o cavalo. Cavalo F3, cheque, torre E4, rei F2, G4, cai o peão de F4 e agora os dois peões passados vão decidir. Então, de qualquer jeito, aí a Júlia vai para o desempate amanhã, tá tudo igual, né? Empate rápido e vai lutar aí pela vaga contra a MI IWGM peruana Daisy Core. Um cenário semelhante aconteceu no match da Katie, né, que havia vencido ontem com as brancas, contra a match internacional também WGM Meliá, da Geórgia. Um final de damas dramático, né? Esse aqui foi uma partida longuíssima. A Katia se defendeu ali com unhas e dentes no fim, mas acabou. Foi muito tempo jogado no apuro. Um final de damas dificílimo, né? Mas acabou perdendo aqui. Nessa posição aqui, depois de dama C5, ela tem um peão a mais, né? Mas nos finais de damas o peão passado mais avançado é mais perigoso. Então as brancas estão pressionando aqui. No entanto, ela defendeu bem aqui, criando contra-jogo com H4, rei A7, H3, H3, C7. E aqui ela achou o excelente dama F7, um lance defensivo firme. O ponto é que se H2, né, dá para jogar dama C2 cheque. Se o rei vem para G8, C8
dama, cheque. Qualquer outro lance toma em H2 com cheque e depois coroa. Dama F7 mantém aqui a defesa, cravando o peão. Objetivamente a posição está empatada, embora as brancas vão tentar aqui até o infinito. Estamos numa situação de precisar ganhar para levar para o desempate. G6, rei B8. Dama F4 cravou aqui. Rei A7, dama F7, dama C3 jogou amealhar, ameaçando o peão lá de H3, né? Se H2 dá para jogar dama H3 cheque, vai tomar o peão defendendo lá e aí vai ganhar. A Katia achou dama D7, rei B6, dama D6 cheque, rei B7, dama D7, dama E5. Boa tentativa aqui da Georgiana, mantém o olho lá e passou a bola aqui para a Katia, que jogou rei, dama F7, que tá bom. C6 saindo da cravada, ameaçando coroar. Veio dama C4 cheque, rei D6, dama D3 cheque. Loa, mais alguns cheques aqui. Dama 8 cheque, rei F7. Dama 2 cheque, rei F6, e agora ela cometeu o erro decisivo que foi dama A6, tinha que ser o cheque em F2. Se o rei vai para G5, segue o cheque ali em G1, seguem os cheques, né, ali em G1, se rei E7, seguem os cheques em H4, e se rei E6, dá para jogar cheque em A2 ou mesmo dama C2, defendendo a coroação. Mas é muito difícil jogar essas posições finais de damas no apuro de tempo. É impossível calcular, né? E qualquer errinho ali na geometria pode dar errado. E depois desse lance aqui as brancas vencem. Rei G5, agora não tem cheque. E ameaça dama E7 cheque, dama D8 e coroar. Katia jogou dama C8 e depois dama E7 cheque, rei G8, dama D8 cheque. As brancas venceram. Então Katia também vai para o desempate. Então, Fieira aí classificado, o Chup vai para o desempate. Iago e Evandro se despediram hoje. E no feminino, Júlia e Katia vão para o desempate também amanhã, desempate de rápidos. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, fique ligado aí nos vídeos quase que diários no nosso canal. Valeu e até a próxima.